descobrir como é que faz no Facebook. Acho que eu consegui. Ó, o Wellington, Alessandra Prado tá entrando. E aí a gente, ó, começamos também a live pelo Facebook e pelo Instagram. Será que... Opa! Onde será que é esse barulhinho, né? Parece um grilo, né, gente? É estranho. Quem tá... Ah, vamos ver se... Ô, Matheus, veja aí se você tem um fone, que eu acho que resolve o problema. Tá bom, eu vou procurar aqui. Já volto. Ó, gente, a Perla entrou, aluna nossa do cursinho, Felipe. Deixa eu acenar pro Felipe aqui, ó. A Laura também entrou, Laura Prado. Tá dando eco, né? Foi o que a Luana disse aqui. Acho que agora foi. O Matheus colocou um fone, acho que resolveu. Gente, viverem aprendendo, né? Com essas lives todas. Acho que agora foi. Não tem eco, né, Luana? Você que falou. Tá sem eco, né? Ah, agora tá perfeito. Gente, Vocês o estão pessoal já tá conseguindo me entrando. ouvir? Sim, Matheus, tá bem claro nos dois. A Luana falou que tá bom, o Felipe falou que tá bom. E, enfim. Gente, agora é 6h31. O pessoal tá entrando, tá? Tá perfeito, a Luana falou. A gente espera aí ter uma conversa bacana em relação ao EAD, em relação a essas experiências dos professores, alunos, como é que está sendo esse momento aí de pandemia em relação à educação e em relação ao EAD. E a gente gostaria muito aqui, professores, estudantes, pessoas que se interessam pelo tema da educação, que possam compartilhar experiências. A gente vai colocar aqui alguns pontos de vista, que a gente possa debater isso e conversar um pouco sobre toda essa situação. Beleza? Matheus, o Matheus é uma pessoa um pouco avesso, né? Às tecnologias, né, Matheus? Eu imagino que está sendo uma experiência inusitada, certo? Boa noite aí para todo mundo. É verdade, Cara. Eu tô me me bananando aqui. bananando aqui. Ainda mais tendo Ainda que mais tendo que controlar controlar o o Instagram e o Instagram e o Facebook ao Facebook ao mesmo mesmo tempo. tempo. Poxa, mas essa é uma experiência. Mas essa é uma experiência interessante para a gente se apropriar também, né? Que a gente vai, inclusive, discutir isso hoje, né? Essa apropriação de pessoas como eu e o Matheus, que até essa pandemia tinha alguma intimidade com as redes, e agora a gente se vê obrigado a, de fato, entrar, né? Ó, a Aninha Romero está falando que não sou de Mogi das Cruzes, mas curto o trabalho de vocês. Te agradece muito, Aninha. Eu acho que é de Lambari, a Aninha, né? Ou de Minas, enfim. Entrou a Rita também, falando para o Matheus ir na fé, que ele vai aprender a mexer nas plataformas todas. Mas, gente, como bons professores e pontuais que somos, né? A gente deu um tempinho aí para o pessoal entrar e a gente quer começar, então, nossa conversa em relação ao EAD. E a gente espera aí que, a partir da plataforma do Cursinho Popular, outros professores também vão discutir outros variados temas. A Maiara entrou também, prazer imenso. A Maiara já foi professora do cursinho, inclusive. Esperamos que em breve ela retorne com a gente. E vamos lá. Nosso plano hoje é discutir, no máximo aí em 1 hora, EAD, como é que está sendo nossa experiência na rede pública, estadual e municipal, e também no cursinho popular, que a gente também está tendo uma experiência EAD. Discutir um pouco o Enem, que foi mantido, e aí vamos falar um pouquinho sobre o Enem. E, se der tempo, um pouco também sobre o ensino superior. Como é que essa plataforma EAD, como é que está sendo o ensino superior e tudo mais. A Karen também acabou de entrar, vou até acenar para a Karen, porque ela me cobrou da última vez. Enfim, Matheus, vamos começar então relatando
Vamos começar por você, a sua experiência do EAD no estado, aqui em Mogi das Cruzes, mas no estado de São Paulo, e se tiver alguém de outros estados aí e tal, pode compartilhar também. Como é que está sendo a sua experiência como professor com o EAD aqui no estado de São Paulo, aqui em Mogi especificamente? O que você está sentindo? Bom, Renan, como você já adiantou para todo mundo, né? A minha experiência no EAD, ela não está sendo muito positiva, né? E não só pela minha inabilidade tecnológica, mas porque a plataforma disponibilizada pelo Estado, ela tem apresentado uma série de problemas, né? Eu sou professor aqui da Rede Pública de Mogi há 10 anos, né? Eu sou formado em filosofia e trabalho pelas escolas de Mogi já há um tempo. E fomos todos pegos de surpresa, né, com todo esse momento do coronavírus, as implicações que ele traz, né, para o nosso dia a dia na escola, na relação com os alunos. E desde que o governo optou pela implementação do Centro de Mídias, né, que é um aplicativo criado justamente para a gente tivesse o acesso ao EAD e às videoaulas, né, a gente tem tido que lidar com essa nova realidade. E a experiência que a gente vem tendo até agora, ela tem sido de extrema dificuldade, porque claramente o aplicativo ele não comporta as necessidades tanto dos professores quanto as dos alunos, né? Ele não funciona, os professores estão tendo que recorrer muitas vezes a plataformas alternativas para conseguir acessar o conteúdo, para conseguir acompanhar as aulas, né? Muitos dos professores, como você disse, eu incluso entre eles, não tinham, né, essa expertise, não tinham essa experiência com esse tipo de trabalho, e infelizmente isso não tem sido respeitado pela Secretaria Estadual e pelas diretorias de ensino das diversas cidades, né? Apesar de não funcionar como deveria, os professores têm tentado a todo instante cumprir um papel, né, que é deles de informar e de apresentar o conteúdo de qualidade para os alunos, né? No outro ponto da questão, a gente tem o nível de acesso dos alunos que é muito baixo, né? Há tecnologias que possibilitam. Tá conseguindo me ouvir? Sim. Tá bem claro, Matheus. Legal. Os alunos, como a gente bem sabe, nem todos têm o acesso necessário. O pacote, por exemplo, necessário para que você consiga. A Cristina falou que o som lá Acho que caiu. Não, Matheus, o som do cursinho aí de vocês tá ruim, porque eu imagino que talvez a internet do Instagram tá ok. Agora do cursinho não tá, do Facebook não tá tão legal. Imagino, tá? Vamos ver se melhora. Talvez acho que a Nathalie te ajuda aí e tal. Ver se acha um cabo, alguma coisa para melhorar a internet, tá bom? Mas vamos vendo se dá certo, tá bom? Tá bom. Continua. Tá bom. Então, a gente tem visto uma dificuldade grande dos alunos em acessar essa plataforma, né? Nem todos eles têm disponíveis em suas casas os meios necessários para conseguir fazer esse acesso com qualidade, né? Muitos deles têm pacotes de dados nos seus celulares que não comportam a quantidade de informação recebida através dessas plataformas digitais disponibilizadas pelo Estado. Eu tenho visto entre os meus colegas professores uma série de reclamações no que diz respeito ao equipamento utilizado para acessar essa plataforma.
os professores têm tido que cumprir cargas horárias excessivas de acesso à plataforma, né? Colocando seus aparelhos privados, por exemplo, o celular, né, em risco de quebra, né, mesmo, porque são horas a fio de aula e você não tem o respaldo do governo em conceder os materiais tecnológicos necessários para que você consiga apresentar um trabalho de qualidade. Então, nesse primeiro momento, a gente tem tido muita dificuldade em lidar, principalmente com as ferramentas que o governo disponibilizou para essas aulas online. E aproveitando, Matheus, a sua experiência no estado, eu trabalho no município de São Paulo, no ensino de jovens e adultos, né, na EJA. E a minha experiência tem sido bem próxima do Matheus. Várias questões, na verdade. Imagina o estado de São Paulo de forma geral, mas o município de São Paulo, a maior rede municipal do Brasil, considerando esse momento de pandemia, e a gente tendo que implementar um ensino à distância, toque de caixa, tanto com professores quanto com estudantes. Obviamente não está dando muito certo pelo que eu venho percebendo. Tanto professores quanto estudantes. Imagina uma empresa, você vai implementar uma nova metodologia, uma nova tecnologia. Qual que é o procedimento comum e óbvio e claro? Você faz um treinamento antes para que todos se apropriem dessas novas ferramentas. No estado, pelo que o Matheus falou, eu não estou no estado agora, mas na prefeitura isso para mim foi muito nítido. E imagina, então, no ensino de jovens e adultos, né, principalmente o pessoal mais idoso, a dificuldade que está tendo para acessar essas plataformas. Né? A gente, por exemplo, na EJA tem aula de informática, uma vez por semana, dentro da grade. E eles já tinham muita dificuldade em fazer coisas simples, né? Manusear o mouse, entrar na internet, fazer uma pesquisa, salvar, anexar e tal. Imagina agora a gente tendo que acessar o Google Sala de Aula, os alunos também. Então, tem sido uma tarefa. Eu tenho gastado boa parte do meu tempo, mais do que as aulas de geografia, tentando colocar os alunos dentro da plataforma, sabe? E sem discutir isso que o Matheus falou, da questão da acessibilidade. A maior parte dos alunos estão usando celular. Imagina você tendo uma videoconferência ou mesmo uma aula, tendo que abrir várias abas, digitar um conteúdo, né, uma lição, por exemplo, no celular. A interface é muito ruim. E o celular tem que ter uma capacidade razoável para baixar alguns aplicativos e tudo mais. Então, o cenário que eu venho percebendo é, assim, bem difícil, bem... que não, as pessoas não estão conseguindo nem a primeira etapa, que é a parte de acessar as plataformas. E aí eu acho que uma quantidade grande de professores não é desprezível, mas de aluno, eu chuto dizer que a maioria não conseguiu acessar essas plataformas que estão sendo propostas pelo governo estadual, municipal também. E a gente ouve relatos aqui em Mogi de alunos também, professores, que estão tendo uma dificuldade muito grande, né? Enfim, é uma coisa bem complicada esse momento, assim, para a educação, de forma geral. Matheus, mais alguma coisa, assim, alguma experiência que você acha que vale a pena colocar? Então, eu acho que isso que você disse é importantíssimo, né? Quando a gente olha para uma mudança tão radical, né? Como aqui, desculpe, como aqui vem ocorrendo aqui com a implementação do EAD, a gente pensa que a educação ela precisaria de um olhar diferenciado, né? Seria importante você entender qual é a realidade do seu aluno, né? Se a gente olha hoje para as estruturas dentro da escola, qual é o tipo de acesso à tecnologia que os alunos têm dentro da escola? Eu, como professor da rede estadual, digo que, por exemplo, na minha escola é mínimo, né? Você tem uma sala de informática que atende a toda a escola, né? Geralmente os computadores dentro dessa sala de informática nem todos estão equipados com coisas básicas como um mouse, uma caixinha de som, um teclado, né? Diferente da grade curricular da prefeitura, né? Que tem as aulas de informática semanais, no estado você não tem nenhum tipo de acompanhamento nesse sentido, né? Há um tempo atrás você tinha um projeto dentro do estado que eram
alunos monitores que ficavam dentro das salas de informática para, de alguma forma, ir familiarizando os outros colegas, né, com essas novas tecnologias. E isso nem hoje mais existe. Então, o governo vem há tempos, né, precarizando o acesso à tecnologia dentro das escolas, e agora implementa um app, um esquema de educação à distância, e cobra tanto dos professores quanto dos alunos uma participação massiva dentro desses aplicativos. A tendência é de que a coisa não se concretize da forma como deveria, de que nós tenhamos muito mais problemas do que soluções com a forma como o EAD vem sendo aplicado. E até o Cadu colocou aqui, muitas famílias que são atendidas pela assistência social aqui de Mogi das Cruzes estão com muita dificuldade para acessar essas plataformas. E é isso que a gente percebe. Quanto mais vulnerável essa família, quanto mais dificuldades econômicas e tal, o que a gente percebe no dia a dia antes da pandemia, agora vai ficar cada vez mais escancarado. E aí me faz muito pensar, Matheus, e aí queria que você dissesse também, qual que é a intenção dessas redes, de forma geral, estadual, municipal, em outros estados também, que tem gente aqui de outros estados, qual que é a ideia? É garantir o ano letivo, custe o que custar, passando por cima de tudo isso, ou se tem uma preocupação legítima com a aprendizagem dos alunos? Eu imagino, né, e na verdade, acho que boa parte dos professores que estão acompanhando nas redes aí compartilham que a ideia é garantir o semestre letivo, né? Custe o que custar. É o que me parece muito, né? Que ninguém está preocupado muito em se apropriar dessas ferramentas, que é um processo lento, como na fábrica que eu disse, né? Se apropriar, dar a oportunidade para esses alunos acessarem, está sendo uma coisa quase que heróica dos professores, de forma geral, e uma parte, o Rubens está aí, né? O Rubens, amigo nosso, é diretor, muitos diretores extremamente engajados para tentar, e professores, para tentar pegar esses alunos comprando material que não tem, ficando de madrugada mandando mensagem para aluno, tutorial e a coisa toda para eles conseguirem, mas é óbvio que com tanta desigualdade no Brasil, na educação também, que não se faz isso de uma hora para outra, né? Não se faz, é impossível, e que vai ter uma perda, claro, que em função de uma pandemia, de uma excepcionalidade, mas que parece que a galera não está muito preocupada, né? Com certeza. Eu acho que para onde a gente olha e faz uma análise em relação à implementação do EAD, a gente percebe que a preocupação única dos governos é a garantia do ano letivo, né? Você não tem como garantir qualidade de ensino, você não tem como garantir acessibilidade a todos, e só esses dois fatores já mostram que o conhecimento, né, a produção, a construção do conhecimento entre professor e aluno, ela já tá prejudicada, né? Então, seria importante que a sociedade, as comunidades escolares, os alunos, pais, professores, juntos, né, iniciassem um debate mais amplo em relação a qual é a real intenção dos governos em a toque de caixa, como você disse, implementar esse ensino à distância, né? É garantir os interesses dessas grandes plataformas que há tempos vêm tentando entrar na educação, né? A gente vale lembrar aqui que a reforma do ensino médio, que foi aprovada aí há pouco tempo, ela já previa, em uma das suas mudanças, né, que 40% do ensino médio poderia ser ofertado à distância, né? Eu acho que ali você já abriu um precedente perigoso, né, para que empresas que desenvolviam essas plataformas começassem a fazer um lobby político dentro das secretarias de educação, e a partir daí tentasse, de todas as formas, acelerar o projeto do EAD, que, infelizmente, dessa maneira como ele vem sendo implementado, torna a perspectiva do futuro muito, muito ruim, né? Essa é uma preocupação muito grande para a gente avançar agora para a questão do Enem, né? Que tem muitos estudantes aqui na plataforma. Essa é uma grande preocupação minha, que eu já compartilhei com vários professores e amigos, que os governos se utilizem de uma vontade já antiga, que a gente sabe,
que é de transformar todo o ensino público em EAD, inclusive isso atingindo o Fundamental e o Fundamental 1, os pequenos, que é ao meu ver, uma aberração, né? Enfim, usar esse momento de excepcionalidade, de pandemia, para começar um projeto de EAD maciço nas escolas, o que causaria vários prejuízos, ao meu ver, né? Pedagógicos, não tenho nenhuma dúvida disso, e qualquer um que estude métodos de aprendizagem, eu acho que concordaria, pedagógicos, mas também para a categoria dos professores, né? Imagina, eles iam baratear muito em prédios, em mão de obra, tudo. Enfim, eu acho que é negativo em todas as perspectivas, né? Se o EAD fosse para o ensino público, esse momento fosse usado. Então, é uma preocupação muito grande, né? Acho que de muitos professores, se eles vão usar esse momento para implementar esse processo de fato. Para a gente entrar agora no EAD, vou só ouvir aqui o que a Perla falou, ler. O aluno também tem que ter disciplina e foco, e os pais pegarem no pé. Minha filha está no segundo ano do ensino médio, e seguindo a página, a página da escola, que é estadual, no Facebook, poucos alunos. Exatamente. Tem que ter uma disciplina que muitas vezes os jovens não têm, e às vezes nem a gente tem, uma disciplina dos jovens. Os pais também têm que pegar muito no pé, sem dúvida, para a coisa funcionar e funcionar ali ainda, né? Enfim, eu acho que nada substitui o ensino presencial. Assim, eu, particularmente, sou um defensor do ensino presencial. Óbvio que, nesse momento, temos que estudar em casa mesmo, a gente tem que procurar ferramentas, auxílio, a escola, muitas escolas estão criando mecanismos bem interessantes, mas é importante a gente não perder de vista que o ensino presencial tem que ser defendido, e é uma conquista histórica dos trabalhadores desse país e de outros mais também. Matheus, para a gente emendar o Enem agora, que eu estou contando o tempo aqui, o Enem, e aí eu até peguei meu caderno aqui, que eu fiz uma colinha, as inscrições, inclusive, estão abertas, vão abrir agora, dia 11 de maio, do Enem, para esse ano. E aí eu queria agora ouvir também, começar a ouvir mais a opinião do pessoal, para a gente poder debater. O Enem foi mantido, e até tem uma propaganda que alguns alunos do cursinho, inclusive, colocaram, em relação à prova do Enem esse ano, com alunos falando, olha, estuda em casa, olha, procure um professor, se esforce bastante, que vai dar tudo certo, que o Brasil não pode parar. E a gente, enfim, eu achei particularmente, né, infelizmente, os professores do cursinho, a gente não conseguiu debater essa temática ainda, né, que é uma pena, a gente pretende debater essa temática, mas particularmente, eu sou totalmente contra a manutenção do Enem para esse ano, por uma questão bem simples. Qualquer professor que está na base, que está lá na rede pública, estadual, municipal, a gente está vivenciando o que está acontecendo nessas redes. Antes da pandemia, a gente sabe das desigualdades, dos abismos que existem entre a escola pública e algumas escolas particulares mais elitizadas, né? Eu já lecionei durante um bom tempo em colégios, enfim, bem elitizados. A gente já sabe das diferenças históricas que existem na educação no país. Então, agora com a pandemia, e até a gente vem conversando, alguns professores amigos, com essa pandemia, essas desigualdades tendem a ficar mais evidentes e mais claro. O que a gente está se deparando nas escolas é os alunos não conseguindo nem acessar as plataformas, muito menos estudar, enfim, focado com todas essas questões subjetivas para o Enem. Imagina, né? Enquanto algumas escolas particulares, os professores têm relatado, alguns amigos, que têm trabalhado ainda mais, está dando um suporte, criando material, fazendo malabarismo, tal. Os da pública também, a diferença é a questão material das duas coisas, né? Então, eu acho particularmente uma irresponsabilidade manter o Enem e uma não preocupação com esses abismos históricos e estruturais que existem no Brasil. O que você pensa, Matheus, em relação a isso? Eu acho que eu concordo 100% com o que você disse e queria acrescentar só algumas coisas. Eu acho que a confirmação do Enem é mais um argumento que colabora com aquela nossa teoria de que, por parte dos governos, nada mais do que a garantia de um ano letivo com um ar de normalidade tá para acontecer, né? É absurdo você imaginar que, em meio a tudo isso, você consiga garantir algo que vai acontecer
daqui a 3, 4 meses. Eu acho que o que o governo tem feito é utilizar a prova do Enem com fins políticos, né? Para garantir o discurso de que as coisas estão dentro da normalidade, de que há uma necessidade da vida voltar ao seu proceder natural, né? Você usa o Enem como uma forma de confrontar tudo aquilo que os órgãos de saúde, né, têm dito a respeito dessa pandemia, de que é necessário você tomar medidas de isolamento e que decisões que envolvam eventos com aglomerações, eventos que, né, envolvam um número grande de pessoas, sejam evitados, né? E você não pode permitir que algo tão importante para a vida dos jovens seja utilizado como mecanismo político para garantir um discurso do governo, né? Então, eu penso, como você, que o Enem, ele já, para o aluno da escola pública, ele já era um obstáculo muito maior do que para aquele aluno que conseguia se preparar pelas instituições particulares, né? E com a pandemia, esse abismo, essa diferença de preparo que os alunos conseguem ter na escola pública, ela vai se tornar cada vez maior. E a gente está tentando, da maneira que consegue, dar resposta para esse aluno, né? Através do cursinho, por exemplo, apesar da gente ter todas essas restrições, né, e achar que a implementação do EAD ela deveria ocorrer de uma outra forma, né? Esse formato não serve para o aluno da escola pública. A gente tem tentado no cursinho, de alguma forma, suprir as necessidades desse aluno que está preocupado com a realização do Enem no fim do ano. E olha que interessante, Matheus, que a Laura escreveu. Aqui na região de Salesópolis, 70% dos alunos são de zona rural. Os alunos não têm sinal de internet e muito menos equipamentos adequados para fazer as aulas. É exatamente isso, assim, 70%. Não sei exatamente da onde a Laura tirou esse dado, mas eu não tenho nenhuma dúvida que nessas zonas rurais a acessibilidade à internet é uma dificuldade muito grande e, como ela disse, equipamentos. Imagina uma aula consequente e tal. E é importante, a gente não falou, nós não somos contra o uso de tecnologia de forma alguma, né? A gente tem as tecnologias, a gente pode usá-las e devemos usá-las para colaborar com o ensino. A gente é totalmente a favor disso. O que não dá é, em toque de caixa, querer fazer um ensino nacional, né? E achar que isso vai ser igual ao presencial. Nesse momento de pandemia, é óbvio que vai ter perdas em vários campos econômicos e também educacionais. A gente tem ciência disso, mas o que não dá para fazer é passar o pano e dizer que as aulas estão correndo, que todo mundo tem internet, que é tudo lindo e maravilhoso, que a gente sabe que não é. Qualquer pessoa, qualquer professor que está na ponta sabe que não é. Vamos ver, a Perla escreveu mais alguma coisa. Foram buscar o material didático na escola. Os funcionários estão praticamente pedindo, pelo amor de Deus, para irem buscar. Então, além de serem poucos os recursos e falta, às vezes, falta de vontade. Pois é, Perla. Isso foi um debate entre os professores, inclusive, né? Essa coisa de buscar o material. Já teve lá em São Paulo uma experiência dos professores colocar em varais atividades, que é louvável, que é uma ação dos professores tentando minimizar, só que a gente sabe de todas as dificuldades do planeta Terra. Deixa eu ver o Giovanni aqui, que mandou uma mensagem. Tem alunos que não têm computador e dos que têm, muitos não têm acesso à internet. Por mais que muitos acusem que lá na pesquisa do Enem, às vezes, não tem TV em casa, mas tem internet. Pois é, Giovanni, tem todas essas questões e exatamente para implementar um EAD a nível nacional e no principal estado do país, no principal município, São Paulo, por exemplo, mas Mogi também é uma cidade média para grande, você tem que fazer você tem que planejar, você tem que ver qual não tem acesso à internet, qual não tem um notebook. Assim, eu chuto dizer que ter uma aula pelo celular, fazer atividade pelo celular, é uma coisa de louco, você precisa de um notebook. O Estado vai garantir um notebook para esses alunos, vai garantir uma internet estável para ele acompanhar. Se é para implementar e para ser sério, tem que ter. Não tem como, senão não é possível. Não é uma realidade muito próxima. Pois é, Giovanni, não é uma realidade muito próxima, muito pelo contrário, né?
Deixa eu ver aqui se eu não pulei nada. Lauro, quem sabe a figura do professor seja fortalecido após a pandemia. Isso é uma questão, né, Matheus? O que eu já escutei de pai falando, olha, meu filho não consegue, exatas, a Mayara está aqui, aprender de forma totalmente adequada, não tem outro, precisa de um tutor, precisa de um professor. Humanas também, enfim, talvez pode ser sim que a imagem do professor saia fortalecido, que é um serviço essencial, é um trabalho essencial, mas que a gente sabe que no Brasil sempre foi usado apenas demagogicamente, né, para questões políticas e tudo mais. O que você acha, Matheus? Eu acho que a garantia da qualidade do ensino passa diretamente pela valorização do professor, né? Isso em todas as instâncias, vindas das secretarias de educação, passando pela relação dos professores com a comunidade escolar, né? Não há outro caminho senão apostar na formação contínua dos professores como uma forma de qualificar o ensino, né? O que a gente tem visto nos últimos anos são professores com salários congelados há muito tempo, cargas horárias exaustivas, né, tendo que dar conta de muitas salas de aula, cada vez mais a escola se fechando dentro de si, né, a partir das gestões escolares e não criando vínculos com a comunidade. Enfim, eu acho que esse momento de pandemia, né, é um momento em que a gente poderia estar refletindo outras questões relacionadas à educação, né? A gente sabe que essa questão do vírus, né, infelizmente não há vacina, né? A gente não sabe quanto tempo isso vai durar, né? A educação ela vai precisar passar por uma reformulação, por uma revolução, né? E eu tenho certeza que apostar no EAD como uma alternativa definitiva para que a qualidade do ensino possa entrar num outro nível é equivocada, né? Existem questões estruturais dentro da escola que precisam de ações urgentes, né? A gente poderia aqui levantar vários desses temas para debater. A escola hoje ela está pedindo socorro, né? E esses momentos de reflexão deveriam servir para que a gente pensasse uma educação transformadora, uma educação que garantisse a qualidade do ensino para o aluno da escola pública e garantisse para ele uma capacidade de formação crítica, né? Tomara que essa relação entre pais, professores, comunidade escolar, né, possa ganhar força e o professor sair valorizado. A gente espera que a sociedade civil compre, junto com o professor, essa importante batalha, né? Aproveitando, Matheus, eu tinha esquecido do Facebook, mas tem mensagem aqui também, estava olhando só do Instagram. A Cristina disse aqui, boa noite, meninos, tenho muito orgulho de conhecer vocês e ver o quanto vocês estão fazendo de bom para a nossa cidade, para o jovem. Parabéns. Valeu, Cristina, a gente agradece muito a mensagem e tal, parceiraça nossa aí também, conheço a Cristina há muito, muito tempo. A Marli também, o Edgar, mandou aqui algumas coisas. O Noé, outro aspecto que pega também é a falta de maturidade para estudar. Isso é uma questão importante, né? Que acho que a Perla comentou também. A gente sabe que os jovens, enfim, você tem as suas fases de amadurecimento, tem ritmos diferentes, cada jovem tem um ritmo, isso é comum, né? É normal. Então, não está se levando em conta isso também. Eu vi, por exemplo, na minha família, a minha irmã, uma dificuldade imensa, né, com os meus sobrinhos para dar atividades escolares, tal, muda a rotina das crianças e também dos adolescentes. Tem tudo isso, né? Tem essa questão da maturidade que o Noé falou, que os professores, diferente de outras disciplinas, professor é engraçado, né? A gente estuda 4 anos, por exemplo, eu fiz agora meu mestrado, estou no doutorado em Geografia e Educação, e a gente estuda tanto tempo para ensinar, para a nossa respectiva disciplina, e não é simples, né? Se fosse uma tarefa simples, não teria essa profissão tão relevante, né? O Edgar colocou aqui também, organismos internacionais, como o Banco Mundial, o CDE, corporações mundiais, como o Google, Facebook e Zoom, estão usando a pandemia como oportunidade de negócio. Pois é, então, é o que o Edgar colocou. O nosso medo é que essas organizações que já dominam, de certa forma, o cenário, usem esse momento para, de fato, implementar um EAD maciço que vai cair gente. E assim, a gente que estudou muito tempo, educação,
Não tem outro caminho, gente. Se o EAD prevalecer, vejam por esse lado. As escolas mais elitizadas, mesmo com a reforma do ensino médio que o Matheus colocou, elas vão continuar com filosofia, com sociologia, com aula presencial, com tudo. Por quê? Porque isso é muito relevante para construir o ser como um ser pensante, não só capaz de fazer o vestibular, mas para refletir o mundo. O EAD, gente, é um paliativo para esse momento de pandemia, não é outra coisa, sabe? E é só você olhar qual que é a educação que é oferecida para uma pequena parcela e a educação da massa, né? Da maior parte da população, tá? Então, o Edgar coloca aí, é fundamental. Enfim, vou voltar aqui para o Instagram. Matheus, mais alguma consideração? Não, acho que é isso mesmo. É importante a gente ter clareza que o EAD, como você disse, é uma medida que vem para resolver um problema pontual, né, em razão do isolamento social, e que as mudanças que a educação precisa são muito mais estruturais, né? A gente precisa ter um olhar mais atento para como os governos, né, esse atual e o anterior a ele, vem conduzindo o processo de reformulação dentro da educação. E a Elisa colocou aqui também, o estudo não deveria somente ser um ano letivo, como os representantes e governantes é lamentável. Eu acredito em iniciativas como essas do cursinho, ajudar os mais favorecidos. A gente agradece muito a Elisa pelo comentário. E é isso, a gente, dentro das possibilidades, quando a gente conversou sobre o EAD, mesmo a gente tendo essas críticas todas, somos professores, então o que foi possível dentro do nosso espectro contribuir, estamos contribuindo, né? Mesmo com as limitações, com as críticas e tudo mais. O Cadu colocou outras mensagens. Apesar de todo o esforço da rede pública estadual, a impressão que tem é que é uma falsa sensação de cumprimento do ano letivo. Isso mesmo, Carlos. Um pouquinho antes de você entrar, a gente estava falando exatamente sobre isso. Parece que vamos terminar o ano letivo, custe o que custar, vamos fazer o Enem, tá tudo bem, vamos implementar um EAD, enfim, na maior cidade em população do Brasil, vamos implementar no Brasil e vai dar tudo certo, não vai mudar nada, né? É a impressão que a gente tem, a toque de caixa, né? Sem dúvida, compartilho dessa posição. Antes da gente responder mais um pouquinho, Matheus, vamos para a próxima parte, para a gente já depois só ficar no debate mesmo. A gente queria fazer um último compartilhamento, assim, de uma questão do ensino superior também, né? O ensino superior é extremamente relevante, né? E o nosso cursinho, enfim, que a gente constrói, tem uma pegada, enfim, um debate muito denso sobre essa questão. E, enfim, vem acontecendo muitas coisas, não só na pandemia, mas antes, e agora acho que vai ficar mais evidente. Por exemplo, tem uma faculdade que chama Laurent, não sei se vocês viram na Folha de São Paulo, que ela mandou embora uma série de professores que trabalhavam, tinham um contrato e tal, e tinha uma plataforma, robôs, respondendo os alunos, né, respondendo os alunos com programação, inteligência artificial, e os alunos não sabiam disso, o que é pior ainda, sabe? Então, essas grandes redes educacionais, né, que têm educação como mercado, estão aproveitando esse momento para implementar um EAD, precarizar o ensino, mandar embora os professores e mentindo ainda para os alunos, dando a sensação que quem está corrigindo as atividades, interagindo, é uma pessoa, e não é um robô. Quem tiver interesse, está lá na folha. Isso é uma coisa que me preocupa muito, né? Esse ensino à distância que já vinha como projeto anterior, agora mais forte ainda. E essa coisa da universidade é um ultraje, né? É uma coisa de louco, assim, é surreal, ao meu ver. O que você pensa, Matheus? Eu tinha visto essa reportagem, acho que você mesmo tinha mandado para a gente dar uma olhada, e mostra o que guia, né, essas instituições, nada mais do que a todo instante tentar maximizar os lucros, né? É uma lógica que não poderia se apropriar da educação, não poderia se apropriar de nada, na verdade, né, na nossa vida cotidiana, mas a educação ela tem sido um alvo
eu diria até fácil, dessas grandes corporações e dessas instituições que, obviamente, não tem compromisso nenhum com a qualidade do ensino, com a qualificação da mão de obra, né, dos estudantes que por lá se formam, né. Tem um caso interessante também, além desse da Laurens que você citou, há uns 2 anos atrás, né, houve casos até mesmo dentro da minha unidade escolar, que uma série de universidades tiveram os seus reconhecimentos, né, retirados pelo MEC, e os professores formados dentro dessas universidades perderam os diplomas, né, e consequentemente isso acabou gerando um efeito dominó gravíssimo dentro da educação. Muitos deles, concursados, por exemplo, tiveram problemas para se manter nos cargos. Muitos professores que tinham contratos com o Estado, né, em função da suspensão dos diplomas, né, perderam as suas aulas, e essas todas faculdades que tinham suas bases no EAD, né. Então, o exemplo das universidades é um exemplo que precisa estar a todo instante sendo pensado, né, sendo observado por nós, para que sirva de atenção para o que pode estar se tornando a educação básica no Brasil. A Sandra disse aqui algo bem interessante. Poxa, perdi aqui a mensagem, mas está aqui, ó. O governo não está preocupado com a qualidade. A graduação de psicologia não dá para levar no EAD, precisa de contato presencial. Vou até aproveitar a fala da Sandra, que eu já conversei com muita gente, eu acho um debate delicado, tal, mas quando a gente fala medicina EAD, todo mundo, nossa, como assim? Impossível, tal, que absurdo, que barbaridade. Direito, EAD, engenharia, enfim, tem, mas eu acho que medicina é o caso mais emblemático, né? Agora, quando fala uma licenciatura, uma das profissões base, onde você vai formar aquele indivíduo, você vai formar aquela criança, começar como ela vai enxergar o mundo, a partir de quais perspectivas, é um curso extremamente estratégico e fundamental para qualquer país que se proponha a progredir, imagino. Então, eu acho que deveria causar o mesmo espanto que causa a medicina, né, no EAD e outros cursos, para licenciaturas de forma geral também. Deveria ser um dos cursos mais procurados, concorridos, e, enfim, e também com prestígio. Eu conto uma experiência, eu já dou aula em cursinho há muito tempo, antes do cursinho do Maio de 68, inclusive. E era muito curioso, sempre no começo do ano, aquela sala com 80 alunos. Gente, quais são as profissões? Médico, engenheiro, psicólogo. E aí ninguém queria ser professor, ninguém quer ser professor, né? E é legítimo, de certa forma, porque a carreira, o magistério, a docência, a gente vem percebendo ataques sucessivos de diversos governos, e agora acho que mais dramático ainda, enfim, mas e ninguém quer ser professor, e vem sendo sucateado com esses cursos ainda mais. Então a gente fica muito preocupado o que vai ser mais para frente, o Brasil de forma geral e com a docência, né? É algo que particularmente também me preocupa. E o que o Matheus falou, a questão da educação como mercadoria, que a gente gostaria muito que, enfim, nossos amigos, alunos, refletissem também. Como pode educação e saúde, por exemplo, que acho que são as duas mais clara, mais fácil de enxergar, ser tratado como mercadoria, que quem tem mais dinheiro compra uma melhor mercadoria, uma melhor educação, um leito no hospital, um plano de saúde dos melhores. Como que pode a gente tratar saúde e educação, que eu estenderia isso para outras áreas, mas vamos ficar nessas duas, ser tratada como mercadoria. Para mim, isso nunca fez sentido, desde muito jovem, né? E o cenário vai ficando mais dramático. Vamos ver, a Perla também colocou, fora que não sei se foi só eu que achei do péssimo gosto da propaganda do Enem. Dá a impressão que estão querendo dizer que iremos substituir os profissionais que faleceram ou adoeceram pelo Covid. Então, eu particularmente com esse ministro da Educação, né, é difícil, né? O gosto, de fato, eu tenho pleno acordo, Perla. Já teve várias situações
vários discursos bem problemáticos, né? Bem, para dizer o mínimo. Então, tenho pleno acordo. Vamos ver se tem mais alguma coisa. Eu achei. Vamos ver. Eu acho que é isso. Matheus, vamos para a última parte. Deixa eu ver quanto tempo passou. 44 minutos, caramba, daqui a pouco cai. Deixa eu ver aqui se tem alguma pergunta no Facebook. Sim, estão acelerando. O Cadu colocou metros à distância para lucrar ainda mais. Exatamente, Cadu, é o que a gente está imaginando. Gente, então a gente vai olhar aqui as últimas perguntas. Se alguém tiver, agora é a hora, né? Sobre o Enem, sobre, enfim, opiniões divergentes também. A gente está totalmente aberto aí a esses questionamentos. Mas o que a gente queria trazer é um debate inicial. A gente imagina que esse debate do EAD tem várias perspectivas, a gente não focou muito nas possibilidades, a gente até pensa em trazer alguns professores que estão, enfim, pensando na plataforma, como acessar esses alunos para dar dicas também, tudo mais. Mas essa foi uma aproximação inicial, né, da nossa experiência, a minha e do Matheus, como professores aí de redes diferentes e do cursinho também, e o que a gente vem percebendo dessa situação toda. E o que a gente vem percebendo é isso, o Carlos colocou, o que a gente falou no começo, fazer a toque de caixa, garantir o ano letivo, não se preocupar com a qualidade, manter o Enem para esse ano, mesmo com os abismos históricos entre as redes, né, entre a educação, e mesmo agora com a pandemia, com essa questão emergencial toda. Matheus, tem mais alguma coisa aí para falar? Eu acho que, retomando um pouco do que você falou, da questão da saúde e da educação serem tratadas como mercadoria, né? Quem pode pagar tem acesso, quem não pode fica à deriva, né? A realidade que o coronavírus impôs ao mundo todo, né? Foi também a possibilidade para fazer um amplo debate a respeito da saúde pública, né? Principalmente no Brasil, onde o atendimento do SUS ele é um atendimento amplo, né? E é ele quem tem garantido minimamente o atendimento à grande maioria da população brasileira, né? E num momento como esse também, tentando fazer um link aí com relação à pandemia e às universidades, né? A gente está vivendo um momento em que as respostas para essa pandemia elas vão vir através da ciência, né? E a produção de ciência, ela está toda, ou quase toda ela, ligada à universidade, né? Então, é importante que a gente também entenda como essas áreas diferentes estão ligadas, né? Apostar numa universidade de qualidade, no ensino básico de qualidade, é você garantir melhorias para a sua vida cotidiana, né? Você tem vários exemplos de universidades de excelência no Brasil públicas, né? Como a USP, por exemplo, né? E foram várias as notícias que a gente viu de pesquisadores dentro da universidade pública garantindo respostas rápidas para as dificuldades que o vírus estava impondo à vida cotidiana das pessoas. Então, a educação, ela não faz milagre, né? Ela é um dos mecanismos de transformação da dura realidade que o povo brasileiro enfrenta todos os dias. Então, garantir o acesso à educação a todos, né, garantir a qualidade do ensino a todos é fundamental para que a gente consiga, de alguma forma, ir aos poucos transformando a nossa sociedade. Matheus, vamos responder a pergunta do Giovanni, mas só antes, a Laura Ribeiro disse que o Matheus era o melhor. Enfim, só falando para você que também é um elogio. O Giovanni perguntou se o Enem deveria ser cancelado esse ano. Foi o que a gente disse no começo. A minha posição individual, infelizmente, a gente não conseguiu debater isso ainda dentro do cursinho, com todos os professores. Eu imagino que sim, deveria ser cancelado, até a gente ter uma dimensão do que é essa pandemia, de como vai se desdobrar. Porque qual que é a realidade, Giovanni? As escolas públicas, no geral, e estadual, municipal, os alunos não estão conseguindo acessar, em sua maioria, e de forma plena, então, uma minoria,
o conteúdo, o assunto, a educação de forma ampla pensada. Então, como é que a gente vai manter o Enem, que acaba segregando esses alunos, ainda com uma desvantagem maior, porque os alunos da rede pública, na sua maioria, não têm acesso a todas as ferramentas digitais. Então, sim, sem dúvida. É óbvio que tem prejuízo? Claro que tem prejuízo, a gente sabe disso que tem prejuízo, mas não dá para a gente, com a justificativa da pandemia, com a questão da pandemia, tocar tudo como se nada tivesse acontecendo. Não tem como, né? E quem está na sala de aula, quem está lá no dia a dia acompanhando essa trajetória do EAD, a gente está vendo como está acontecendo. Então, tá difícil. Vamos ver aqui também o que a Laura colocou. Com certeza, e acho que a ciência está muito longe das escolas públicas. Por exemplo, não há laboratório nas escolas públicas, laboratório de ciência nas escolas, o contrário das escolas particulares. Sim, eu já trabalhei em colégios que tinha ateliê, que tinha laboratório de ciências, os alunos faziam experiências de biologia, enfim, e os professores os mesmos, normalmente, da rede pública. Não são diferentes, são os mesmos, né? Contudo, com uma outra perspectiva, com outros materiais, e também aluno por sala. Ninguém dá muito valor para quem talvez não seja educação, mas redução de aluno por sala, uma sala com 15, 12 alunos, você, enfim, faz muito mais coisa. O que a gente vê dos governos de forma geral nos últimos anos, talvez na última década, quando a demanda por salas diminui, o que se faz? Aglomera mais aluno na mesma sala, ao invés de aproveitar esse momento e aí reduzir, que é uma demanda histórica do movimento dos professores, reduzir a quantidade de aluno por sala, né? Então, tem várias demandas da escola pública, não tem laboratório, não tem um monte de coisa. Quando eu trabalhei na rede estadual, que eu já trabalhei também, muitas vezes os professores compravam giz, o professor comprava papel para a escola. Tem coisa assim que é de chorar, né, da escola. Né? Eu imagino que sim, Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Laboratório de Ciências, o Cadu, a tecnologia precisa ser a nosso favor para ampliar a qualidade do ensino, não o contrário. Exatamente, Cadu. A gente deve usar a tecnologia, imagem. Por exemplo, imagina para mim, sou professor de geografia, estou falando de relevo. Se eu consigo mostrar uma imagem, um vídeo, interagir e tal, o aluno interagir, ele aprende de uma forma muito maior, né, muito mais efetiva. Então, claro que a gente tem que usar a tecnologia, a gente não é contra o uso de tecnologia de forma alguma, mas tem que estar a serviço da qualidade, não da precarização do ensino, e é o que me parece que está se desenhando. O Giovanni deu o joinha. Matheus, acho que já vai dar 1 hora, você quer fazer algum comentário final? Então, acho que é importante que a gente se movimente e promova esses debates, né? Acho que o cursinho, ele possibilita a gente ter vários professores pensando juntos alternativas para a educação, né? E a gente vem já há tempos tentando propor uma educação diferente, propor um acesso diferente. A gente vem tentando criar uma cultura diferente dentro do aluno da escola pública, e a gente não vai se privar de fazer esses debates, né? A gente acha que é fundamental que cada vez mais o aluno assuma o protagonismo do seu aprendizado e que os professores, nesse processo, caminhem juntos com os alunos, né? Então, eu acho que outras lives devem ser feitas, eu acho que outras discussões a respeito do EAD devem ser feitas, as pessoas devem interagir, devem questionar, devem perguntar, e a gente vai estar sempre com o espaço aberto aqui para receber todo tipo de reflexão e pensar uma educação diferente para o próximo período. Gente, então penso que é isso. Eu espero que tenha sido bacana essa conversa. E como eu disse, a gente quer prosseguir e tentar aí mais pessoas, outros professores do cursinho com certeza vão pensar outras realidades, não só do EAD, mas biologia, matemática. A gente já teve uma live também do professor de matemática, pensando a matemática em outros paradigmas, outros modelos. Então, a gente quer muito usar esse canal e outros também para fazer reflexão e para debater, que é sempre saudável e a gente tem que estar aberto ao debate, à conversa e tudo mais, tá bom? Grande abraço para todo mundo e a gente vai se vendo por aí. Abração.
Deixa eu fechar. Encerrar vídeo. Pronto. Agora eu vou fechar aqui. Aqui.